Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo. E eu sou Rafael Victor. E nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! Cabelinho cortado, só falta o teu, né? E aí, nação, dia bastante movimentado pelas bandas da Ilha do Retiro, mais precisamente pelo lado do CT do Leão. Mas antes de mais nada, aquela velha pedida, não é isso? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, por favor. Ajuda a igreja, compartilha esse vídeo para geral, para que a gente possa alcançar o máximo de torcedores do esporte possível. E aí, segue a gente aonde, Rafael Victor? Segue a gente lá no Instagram, Paixão pelo Esporte 87, lá no Twitter também, @Paixão pelo Esporte, e aonde mais? Lá no TikTok, Paixão pelo Esporte 87. Fala pra geral, a gente só fala do esporte. E pelo esporte tudo sempre, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Simbora que o dia hoje foi movimentado na Ilha do Retiro. Vamos fazer um resumão do dia, de tudo que aconteceu. Vamos falar da coletiva de Lucas Lima, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, ele deu a coletiva sobre os primeiros dias de Daniel Paulista, sobre a representação, e deixou uma boa impressão, né? Exatamente, fazendo um resumo aqui do que ele falou, a gente vai deixar já uma falinha dele neste vídeo, falando sobre justamente esse primeiro contato com Daniel Paulista. Ele que não conhecia Daniel Paulista pessoalmente, mas Daniel Paulista entrou em contato com ele durante o recesso, assim como outras lideranças do grupo, e ele disse que o papo foi bastante legal, bastante interessante, e também teve a oportunidade de falar com alguns amigos, colegas, jogadores de futebol, que já trabalharam com Daniel Paulista, e ele disse que teve ótimas referências. E a própria fala dele é bem positiva com relação a tudo. Primeiro, uma coisa que me surpreendeu bastante foi o fato de Lucas Lima assumir a responsabilidade. Eu que normalmente teço algum tipo de crítica tanto a ele quanto a Cariús, Barleta, não pelo rendimento só em campo, mas também por assumir uma responsabilidade que também teria que ser deles. E aí Lucas Lima, nessa coletiva de hoje, ele assume por completo essa responsabilidade do grupo, né, de jogadores. Diz que não é só responsabilidade dos treinadores a má campanha do esporte e o atual momento, mas ele assume essa responsabilidade e puxa para si essa responsabilidade de dar a volta por cima, e ainda acredita que o esporte vai sair dessa situação. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Pois na fala aí, Lucas Lima afirma que tá gostando do trabalho de Daniel Paulista, tá gostando do bate-papo de Daniel Paulista, e todo o grupo voltou com outro astral. E é isso que a gente espera. Inclusive os jornalistas que foram cobrir hoje o dia lá no esporte, eles falam que a ambientação tá muito boa, seja dos funcionários, dos bastidores, a galera que fica ali no CT no dia a dia, seja os próprios jogadores e a comissão técnica. Diz que o ambiente está muito mais leve, e é aquilo que a gente percebia, né? Acredito que não tanto com Pepa, mas com o Antônio Oliveira existia um peso ali, principalmente por ele expor os jogadores, expor o próprio clube pelo mau momento que a gente tinha vivido, estava vivendo, para falar a verdade. Foi muito bom. Eu já tinha alguns amigos que tinham trabalhado com ele e me falaram super bem do trabalho dele. E claro que a gente conheceu pouco e trabalhou pouco ainda, mas a primeira impressão ficou muito boa. As coisas não aconteceram como a gente sonhava ou como a gente planejava. No começo do ano, se você ver a nossa coletiva, o discurso era totalmente outro. Cara, como todas as comissões, tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, tentando esquecer, mas ao mesmo tempo
agoniado de não poder trabalhar, de não poder fazer nada, assim, de não poder jogar, com essa ansiedade de querer reverter as coisas. Mas como eu falei, esse tempo vai ser bom para a gente trabalhar, para a gente colocar as coisas na cabeça. E aqui dentro todo mundo confia, todo mundo acredita. Sabemos que não vai ser fácil, mas é uma situação delicada, mas como eu falei, confio muito. É uma nova comissão e a gente confia muito nessa comissão. A gente confia nos jogadores que aqui estão, na diretoria, presidente, sei que todos estão fazendo o seu melhor. E, como eu falei, temos tempo para treinar, temos tempo para trabalhar. E é isso, ter humildade, reconhecer, trabalhar. Mas a gente está faminto para construir uma nova história aqui e eu acredito que se a gente sair dessa situação, a gente pode deixar o nosso nome marcado aqui no clube também. Mas o dia não se resume apenas à coletiva de Lucas Lima, não. Tivemos um dia bastante movimentado e 2 jogadores, o Sport fechou a contratação, só falta anunciar, não é isso? E a gente vai trazer aqui para vocês todos os números desses jogadores. A começar por uma troca, a gente teve o goleiro Gabriel Vasconcelos, ex-Juventude e ex-Vitória da Bahia. Ele fez a temporada de 2024 pelo Juventude, se destacou bastante na Série A, ajudando demais o Juventude a se manter na Série A, e aí foi vendido junto ao Vitória. O Vitória contratou ele, muito provavelmente para ser titular, mas aí ele se machucou lá em Salvador, e o Lucas Arcanjo subiu muito o rendimento, cresceu demais o rendimento e se manteve titular, onde Gabriel Vasconcelos acabou não tendo tanto espaço no Vitória da Bahia. E o Sport precisando, realmente está sendo muito difícil para o Kaique França junto à torcida. Inclusive Daniel Paulista falou no programa, na entrevista que deu hoje para a Rádio Jornal, justamente sobre a pedida de um goleiro, inclusive dele de indicar um goleiro, e Gabriel Vasconcelos foi um desse goleiro. E para a gente falar que não foi somente uma contratação, foi uma troca, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. O Vitória contratou Thiago Couto do Sport e o Sport contratou Gabriel Vasconcelos do Vitória. Exatamente. Os dois estão indo e vindo com empréstimo até o final da temporada. Gabriel Vasconcelos vem para o Sport por empréstimo até o final da temporada e Thiago Couto vai para o Vitória da Bahia também por empréstimo até o final da temporada. O restante dos moldes do contrato a gente não sabe se existe opção ou obrigação de compra, dependendo de alguma meta que eles possam render. Vamos fazer um breve resumo e botar aí na tela para vocês os últimos anos de Gabriel Vasconcelos pelos clubes que ele disputou. Vejamos, 2023, Gabriel Vasconcelos estava no Curitiba. E aí ele fez 47 jogos, 31 jogos pela Série A. 2024 ele foi para o Juventude e ele fez 47 jogos também, dos quais 34 jogos foram na Série A. Ou seja, de Série A aí ele tem 66 jogos, né? Porque ele fez um jogo pelo Vitória da Bahia este ano na Série A. Já no Vitória ele praticamente não jogou. Ele tem 6 jogos na temporada 2025 e um jogo na Série A e o restante 2 jogos na Copa do Nordeste e 3 jogos pelo Campeonato Baiano. Porque ele sofreu uma lesão e ele acabou não tendo espaço porque Lucas Arcanjo lá no Vitória da Bahia tá pegando até pensamento. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E o Gabriel Vasconcelos, ele tem 32 anos de idade, é um cara que foi da base do Cruzeiro, se destacou bastante na base, era uma promessa, bateu no Milan, rodou alguns clubes aí e agora está chegando aqui no Sport para brigar, acredito que ele vai ser titular, mas para brigar pela titularidade com o Kaique França. Até porque Kaique França, para falar a verdade, a gente percebe que ele não tem tanta culpa nos gols que toma, mas ele não é um cara que é unanimidade. Tem sempre um questionamento a ser feito por Kaique França, não é isso, Rafael? Exatamente, ele já passou por momentos bons e ruins no esporte, mas não dá tanta confiança para o torcedor. Exatamente. Eu costumo falar que também o sistema defensivo precisa ajudar. Mas aí eu acho que a gente aumenta o nível dos goleiros do Sport. Acho que eles dois estão acima de Thiago Couto.
E é bom para Thiago Couto também dar uma rodada. Thiago Couto, que chegou no ano passado, 2024, junto ao Sport. Ele foi comprado pelo São Paulo, fez uma Série B muito boa pelo Juventude, subiu com o Juventude, e aí o Juventude não exerceu o poder de compra, a opção de compra junto ao São Paulo, e o Sport acabou comprando ele. Teve poucas oportunidades, porque chegou juntamente com o Kaique França, e Kaique França já foi assumindo a titularidade do gol do Sport. E aí a gente vai perceber que essa semana Gabriel Vasconcelos vai chegar, e como o Daniel Paulista mesmo falou, todos começam do zero. Eu acho que agora tem mais chance dele ser aproveitado aqui no Sport do que no Vitória da Bahia. Não é isso? Exatamente, até porque Lucas Arcanjo tá pegando até pensamento. Justamente isso. Outro jogador que fechou com o Leão foi o volante Pedro Augusto do Fortaleza, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, chegou no Fortaleza, foi bem irregular no Fortaleza. Fala um pouquinho dele aí, ele que veio da base do São Paulo, para falar a verdade, e antes do Fortaleza ele estava no Tondela de Portugal, e chegou no Fortaleza em 2023, onde teve, na temporada toda de 2023, ele teve 57 jogos e 44 como titular, entre Tondela de Portugal e o Fortaleza, onde ele ficou marcado em 2023 por perder um pênalti na final da Copa Sul-Americana. Mas o melhor ano dele no Fortaleza foi em 2024, né? Onde ele chegou, disputou 45 jogos e 26 como titular. Exatamente. E aí o Fortaleza com diversas opções no começo da temporada, fez algumas contratações e acabou que o Pedro Augusto começou a perder espaço. E aí ele nesta temporada ele só fez 5 jogos, 4 deles como titular e apenas um jogo na Série A. Eu vejo muita gente da torcida do Sport fazendo uma crítica em cima de Pedro Augusto, mas eu acredito que muitas vezes uma mudança de ambiente, uma mudança de ares pode fazer bem para o jogador. É aquele negócio, no Fortaleza a gente vê que Paul Fernandes saiu, o Zé Wellison não tá bem, Lucas Sacha tá saindo, como ele já fez os 7 jogos, fez 8 jogos na Série A, pelo Fortaleza não pode mais jogar na Série A, então Lucas Sacha tá meio que encaminhado para o Atlético do Paraná na Série B. A gente tá vendo que o Fortaleza tá fazendo uma limpa no elenco. E o Pedro Augusto, o Sport teve essa oportunidade, não vai ter custo nenhum com o Pedro Augusto. Apenas o Sport vai assumir o restante do contrato dele. Por quê? Ele tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. E aí o Sport não vai pagar nenhum valor de luva ou valor de passe dele, mas vai ter que fazer um contrato até o final de 2026. É um jogador que é para composição de elenco. Ele joga tanto como primeiro quanto como segundo volante. É um cara que, apesar de marcar firme, marcar bem, ele não tem tantos históricos de expulsão. Nos últimos 3 anos ele só tem uma expulsão. Então assim, 2 expulsões nos últimos 3 anos de temporada. E aí ele disputou mais de 60 partidas. É uma média boa para um volante. Eu mesmo acredito que ele possa, no novo ambiente, com um novo grupo de jogadores, com um novo treinador, possa respirar novos ares e pode ajudar o Sport nessa retomada da Série A após o Mundial de Clubes. Não é isso? Exatamente. E aí, no final do dia, houveram algumas especulações. Primeiro a gente teve o Sport sondou Pedro Rocha, do Clube do Remo, um jogador que foi treinado por Daniel Paulista e indicação de Daniel Paulista, mas o Sport se assustou porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberar Pedro Rocha junto ao próprio Clube do Remo para que ele possa voltar à Série A, até porque ele nos últimos anos ele não vem tendo bom rendimento na Série A. Disputou Série A por Grêmio, por Cruzeiro, pelo próprio Flamengo e ultimamente estava no Fortaleza. E aí ele foi para B, na B tem se destacado bastante, só que essa pedida do Clube do Remo, eu não sei como é que vai ser a negociação, mas o Remo pediu ao Sport 3 milhões de reais. Um outro nome que surgiu
e a gente vai trazer os números dele aí. É um cara que tava na nossa lista de possíveis reforços para o Sport, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, a gente postou lá no Instagram uma lista de indicações de jogadores ao Sport. De diversas posições, e o centroavante Lautaro Dias, o argentino Lautaro Dias, que hoje joga no Cruzeiro, mas se destacou pelo Independiente del Valle do Equador. É um jogador que o Sport está tentando a contratação dele. O Atlético do Paraná já tentou, o próprio Vitória da Bahia, o Atlético na Série B e o Vitória da Bahia na Série A tentou a contratação dele. Mas ele, como o Cruzeiro entrou de recesso depois do Sport, ele pediu para só negociar após a parada de férias que eles têm, jogadores. E assim, eu particularmente gosto do nome. Eu acho que é um centroavante que tem mais capacidade técnica do que os que a gente tem. Por mais que os números dele não sejam números absurdos, mas assim, a concorrência de Lautaro Dias no Cruzeiro é desleal. Porque a gente tem aí Caio Jorge fazendo gol em todos os jogos, de titular absoluto. O reserva imediato de Caio Jorge é Gabriel Barbosa. E aí o Lautaro Dias está praticamente sem espaço lá no Cruzeiro, mas é um jogador que aqui chegaria para ser titular no Sport. A gente vai ver os números aí de Lautaro Dias na temporada. Fala aí, Rafael, sobre os números dele em 2023, quando ele ainda estava no Independiente del Valle do Equador. Bom, em 2023 ele teve 33 jogos, 22 como titular e 7 gols. Entre Libertadores, Campeonato Equatoriano, ele teve essa sequência de números. Em 2024 ele se transferiu para o Cruzeiro, e aí na metade de 2024, para falar a verdade, então ele tem jogos pelo Independiente del Valle e pelo Cruzeiro. Dos 32 jogos que ele fez, 19 como titular, ele fez 5 gols. Em 2025, ele pelo Cruzeiro, 16 jogos, 5 titular, 2 gols. Jogou mais Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana. Ele só tem um jogo na Série A e não marcou nesse jogo na Série A. Assim, como eu falei anteriormente, diante dos centroavantes que a gente tem, o Gonçalo Paciência, que nunca tem condições físicas e clínicas de jogar ser como opção para o Sport, e o Pablo, que é um cara que na Série A não está conseguindo jogar. Não sei se é o estilo de jogo que os treinadores estavam colocando ele para jogar. A gente também vai observar o estilo de jogo do Daniel. Mas assim, eu acho que o Lautaro Dias chega para ser titular nesse time, por mais que os números dele não estejam tão altos na carreira dos últimos 3 anos. É um jogador que ainda está sendo feita a negociação. Yuri Romão confirmou junto ao portal do NE45 a contratação, a troca de empréstimos do Gabriel Vasconcelos e por Thiago Couto. O próprio Pedro Augusto também já está fechado, entendeu? Agora o Lautaro Dias é uma negociação que está em andamento. A gente não sabe se vai fechar amanhã, ou hoje mesmo, ou no decorrer da semana, ou no decorrer dos dias, já que o atleta pediu para só negociar após a volta dele nos treinamentos com o Cruzeiro. Mas assim, eu particularmente torço para que o Sport possa fechar com ele. É um jogador que aumenta o nível de patamar do Sport no setor ofensivo, que é um setor que a gente tem bem castigado, não é, Rafael Victor? Exatamente. São 5 gols em 11 jogos. É assim, deprimente o número de gols que o Sport tem feito. E a gente precisa de atacantes. Não sei se o Sport vai continuar conversas sobre a questão de Pedro Rocha. Eu investiria também. É um bom nome. Hoje a gente estava vendo o jogo do Fluminense com o Borussia. Outro cara que eu tentaria trazer é o ponteiro Paulo Baia. O Sport precisa de um ponteiro velocista como ele. Ele tem tido poucas oportunidades também, até porque tem vários jogadores à frente dele. A gente tem o Arias, a gente tem o Serna, a gente tem o próprio Keno, que está à frente dele. Então, assim, eu acho que o Paulo Baia poderia também se encaixar nesse time do Sport. Não sei se está sendo cotado, não sei se teve algum tipo de negociação, mas que o Sport precisa de ponteiros, o Sport precisa. E uma novidade sobre a comissão técnica do Sport, para a gente finalizar o nosso resumo do dia.
Nosso preparador físico chegou e já tá saindo, Rafael Victor. Fala um pouquinho aí. Exatamente, Tadashi Hara, depois de ser anunciado oficialmente pelo esporte. Inclusive ele chegou, tá aqui esses dias. Teve aquela, não sei se você chegou a ver a foto da comissão técnica toda, ele tá com chimarrão. É ele que tá com chimarrão lá. Mas ele já tá indo embora. Conta aí essa história um pouquinho. Exatamente, ele chegou aqui, a expectativa do torcedor estava altíssima. E simplesmente recebeu proposta da Arábia e foi-se embora. Exatamente, inclusive Pedro Maranhão, jornalista, afirma que todos os custos dele feito pelo clube, ele vai reembolsar. Ele recebeu essa proposta da Arábia e está se transferindo para lá. E para o lugar dele não vai ser contratado nenhuma outra pessoa. Para falar a verdade, já foi contratado porque veio na comissão técnica de Daniel Paulista, ele veio com auxiliar. E não vai ser contratado ninguém porque Daniel Paulista trouxe na sua comissão técnica o preparador físico, Rodolfo Mancha. E ele vai assumir o lugar do nosso preparador, ex-preparador, Tadashi Hara. E aí, Rafael Victor, tem mais algo a falar sobre esse dia movimentado do Leão da Ilha? É isso, né? Debate sobre possíveis contratações que já estão decretadas e vamos embora. Torcer para que a gente tenha dias mais movimentados e tenha mais opções no elenco para que a gente possa sair dessa situação, não é isso? Exatamente. Pois é, torcedor rubro-negro, obrigado por você estarem com a gente e novamente a gente aqui pede, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações. Lá no Instagram faz como? Segue lá, gente, Paixão pelo Esporte 87. E todo comentário, todo elogio, sugestão, vocês podem dar pra gente aí, tá? A gente aqui tá o dia todo antenado para receber e repassar para vocês todas as informações do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Pois é, galera. Esse foi o resumo do dia no Leão da Ilha do Retiro, o Leão da Praça da Bandeira. E pelo esporte, Tudo!